Olá, está começando o Boletim Coronavírus. Eu agradeço a sua companhia e audiência. E tem boa notícia, hein? Com o avanço da vacinação, o número de leitos ocupados por pacientes com a Covid caiu no país. Segundo o governo federal, em 21 estados, a taxa de ocupação é menor que 50%. Os impactos gerados com a vacinação contra a Covid-19 já são sentidos na rede hospitalar do país. De acordo com o Ministério da Saúde, 21 estados estão com taxa de ocupação de leitos de Covid abaixo de 50%. O dado mais recente, divulgado pela pasta, informa que Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Paraná e Rio de Janeiro estão na zona de alerta, com taxas de ocupação que variam de 51% a 69%. Roraima saiu da faixa grave, com ocupação acima de 80%, e passou para o estado de alerta, registrando ocupações entre 70% e 80% dos leitos de Covid-19. Com a redução das demandas por Covid, a chefe deste hospital universitário de Fortaleza, no Ceará, conta que já foram retomadas as cirurgias eletivas. Com o advento da segunda onda Covid em março, a gente suspendeu as cirurgias eletivas, que só voltamos em julho. Em julho voltamos às cirurgias paulatinamente, que já estão tudo normal a partir do final de julho. Desde o início da campanha nacional de vacinação, em janeiro, o Ministério da Saúde distribuiu aos estados mais de 253 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Dessas, 202 milhões estão nos braços dos brasileiros. Apesar do avanço da imunização, a recomendação é não abandonar os cuidados preventivos. É muito importante também que a população continue mantendo as medidas não farmacológicas, como é o uso das máscaras, o distanciamento. Por quê? Porque esses imunizantes, eles impedem que você tenha uma doença grave que vai te levar para um hospital. No interior de São Paulo, o número de novos pacientes de Covid caiu cerca de 50%. Mas também nesse caso, as autoridades de saúde alertam que os cuidados devem ser mantidos. Em 1 ano e meio de pandemia, a rotina foi completamente alterada. O sistema de saúde precisou ser adaptado para atender os infectados pelo coronavírus. E agora, a boa notícia é que o mês de agosto teve uma redução de aproximadamente 50% nos novos casos. Enquanto que em junho foram registrados 2.750 casos, em julho o número reduziu para 1.102 e em agosto para 546. As internações tiveram uma queda ainda mais acentuada, passando de 342 em junho para 35 em agosto. Isso mostra que a vacinação vem funcionando bem, né? A circulação de vírus está bastante menor hoje, né? Em número de casos, acho que a gente caiu 1/3 de junho até agosto, né? Em setembro a gente ainda não sabe. Mas a gente espera que esse ritmo continue. Apesar dos dados serem positivos, o momento ainda precisa de atenção. Entre os motivos de preocupação das autoridades de saúde estão as novas variantes. Rio Claro, por exemplo, ainda não tem nenhum caso da Delta, mas outras cidades da região já registram a mutação. Com certeza a gente tem variantes aqui, eu acho inclusive a Delta. Estão sendo feitos exames semanais no Adolfo Lutz. A amostragem de Rio Claro ainda não recuperou, não mostrou ainda essa variante, mas é uma questão de dias que ela apareça. No levantamento feito pela Unesp, inclusive, 2 dados apontam que o cenário ainda não é de relaxamento, o da incidência e o da positividade. A taxa de incidência está em 49 e os testes positivos representam ainda quase 11% entre os examinados, números que ainda são considerados altos. O ideal para Rio Claro é que a gente tivesse menos de 6 casos por dia, né, durante a semana inteira, né? E a gente ainda não está chegando a isso. Nós estamos com um número perto de 8, 10. Os dados significam que no combate à Covid-19, toda cautela é necessária antes de comemorar a queda nos números. Essa pandemia, a gente está aprendendo que cada semana, às vezes até cada dia, a coisa pode dar uma reviravolta, pode mudar. Então é hora de assim ter um certo, a gente está respirando, a gente pode ter um certo alívio, mas não deixar de novo, né, de usar as medidas, não relaxar, porque senão a gente pode facilitar ainda mais o retorno dessas ondas epidêmicas, pandêmicas.
Em muitas cidades do Brasil já começou a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19. O senador Humberto Costa destacou a importância da medida. 31 de agosto foi marcado por um recorde. 2.707.840 pessoas tomaram vacinas, mais de 1.400.000 a segunda dose. Mas o contingente de imunizados por completo em todo o país é de apenas 30% da população. Para evitar uma provável terceira onda, antes mesmo de completar a imunização de adultos e adolescentes, as autoridades decidiram aplicar uma terceira dose de imunizantes. Diante do risco de uma terceira onda por causa da variante Delta, o Ministério da Saúde e vários estados decidiram revacinar idosos e imunossuprimidos. Mas o número de vacinas contratadas e que serão entregues até dezembro permanece o mesmo. No caso do Brasil, eu entendo que a aplicação de uma terceira dose da vacina contra a Covid-19 é uma medida adequada. Primeiramente porque no nosso país a circulação do vírus sempre se deu numa escala maior, exatamente porque as medidas de isolamento social, de prevenção, nunca foram tomadas de maneira adequada, de maneira efetiva. É importante, em segundo lugar, registrar também que as vacinas, por mais eficazes que sejam, no caso das pessoas idosas, elas muitas vezes não conseguem produzir o grau de imunização necessário, a produção de anticorpos necessária. Um estudo publicado pelo Instituto Butantan revela que 26.800.000 brasileiros com mais de 60 anos foram imunizados entre janeiro e junho com vacinas Coronavac ou AstraZeneca. A tendência atual é que o reforço seja feito com um imunizante de outra marca. O Ministério da Saúde garantiu a entrega de 500 milhões de vacinas até dezembro deste ano. Mas apenas uma delas, a da farmacêutica Pfizer, pode ser aplicada em adolescentes e está aguardando a liberação para crianças. Mas ainda não está claro se os mais jovens vão ter que esperar os mais velhos serem revacinados. A decisão de um grupo ou outro receber vacinas, quando nós falamos de adolescentes e população de crianças, essa não deve ser uma discussão. Nós não temos que nos organizar, e o SUS tem essa capacidade para, por um lado, fornecer essa terceira dose para os grupos de idosos acima de 80 anos não comprometidos e, ao mesmo tempo, ampliar muito mais o número de vacinados, incluindo adolescentes e quando os trabalhos forem liberados às crianças. E uma dúvida que pode surgir neste momento: a terceira dose da vacina para a Covid precisa ser a mesma que as duas anteriores? A doutora Ana Escobar responde. A terceira dose da vacina Covid não precisa ser a mesma das duas anteriores? Não precisa, pessoal. Os estudos atuais mostram que assim, você tomou duas doses iguais, a primeira e a segunda dose. Aí você vai tomar a terceira dose, você vai tomar uma vacina diferente. É possível isso? É possível. Os estudos estão mostrando que sim, que a gente tem uma alta taxa de anticorpos depois da terceira dose. E se a terceira dose for a mesma das duas que vocês já tomaram, é possível? Também é possível, tá? Então, os estudos mostram que sim, que tudo isso é possível. Tomar a mesma vacina na terceira dose ou tomar uma vacina diferente, tá bom? A Organização Mundial da Saúde duvida que a vacinação sozinha seja capaz de conter a pandemia de Covid-19, por causa do surgimento de variantes do coronavírus. O diretor da OMS na Europa se mostrou mais pessimista nesta sexta-feira sobre a possibilidade de um alto índice de vacinação deter sozinho a pandemia de Covid-19. A desconfiança se deve às variantes que reduziram a perspectiva de uma imunidade coletiva. É verdade que há algum tempo o Grupo Consultivo Técnico Europeu recomendava cerca de 80% da população elegível, mas isso foi em um momento quando não havia surgimento de variantes mais transmissíveis e virulentas. A probabilidade de que a doença continue sendo endêmica é cada vez maior. Por isso, o diretor pediu em coletiva de imprensa para adaptar as estratégias de vacinação
especialmente no que diz respeito às doses de reforço. Segundo os epidemiologistas, parece pouco realista alcançar a imunidade coletiva só com as vacinas, mas elas são essenciais para frear a pandemia. Em Los Angeles, nos Estados Unidos, todos os alunos de escolas públicas a partir de 12 anos de idade devem ser vacinados contra a Covid-19 até o final do ano. A decisão é do Distrito Escolar da cidade americana. Todos os alunos das escolas públicas de Los Angeles com 12 anos ou mais precisarão ser vacinados contra o coronavírus até o final do ano. Esta é a primeira medida do tipo imposta por um distrito escolar dos Estados Unidos, país que enfrenta um aumento no número de infecções, impulsionadas principalmente pela variante Delta do coronavírus. Os adolescentes do curso presencial terão até 21 de novembro para receber a primeira dose do imunizante e até 19 de dezembro para a segunda. Já os alunos que completarem 12 anos no período terão um mês para iniciar a vacinação. Cerca de 600 mil alunos estão matriculados em escolas públicas no distrito de Los Angeles, uma cidade na costa oeste do país, com quase 4 milhões de habitantes. O distrito já havia exigido que as crianças fossem testadas regularmente, bem como o uso de máscaras em espaços abertos e fechados. Professores e outros funcionários devem ser vacinados. Cerca de 58% dos adolescentes entre 12 e 18 anos nos Estados Unidos estão imunizados com pelo menos uma dose. O Boletim Coronavírus está terminando. Você continua com a nossa programação. Até a próxima!